Doutor e pastor Abílio Santana. Quero que ele venha até aqui. Eu quero que, em reverência ao Deus... Gente, ele é filho, amigo e profeta. Eu quero que vocês recebam o porta-voz do Espírito Santo e coma tudo. Diga para o irmão que está ao seu lado, coma tudo que Deus tem para esta noite. Diga, talvez essa noite nunca mais se repita. Receba o profeta de Deus, pastor Abílio de Santana, com uma salva de palmas no nome santo de Jesus. E falando do Santo Bispo Paulo Moura, eu vou lhe ser muito preciso, Santo Bispo. O senhor sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, sabe da consideração que eu tenho pelo senhor. Seremos agraciados pelos céus em ter o senhor na nossa choupana, na igreja que Deus nos confiar ali na Cidade Baixa, na capital do estado da Bahia, cidade de Salvador. Mas falando com o homem, eu queria que todos escutassem isso, tentando definir concernente ao Senhor. Estou lhe falando do Deus de Abraão. Lá em Londres, pastor Wesley, um homem que eu respeito muito grande, e ele tentando definir quem era o Senhor aqui no Brasil, e ele elogiando, eu disse, rapaz, terminei de ler um livro, eu falei com ele na residência dele, terminei de ler um livro, e o livro falava do grande Átila. Átila, aquele que fazia Roma tremer nas bases. E o Átila fez com que Roma ajoelhasse diante dele. E o imperador de Roma mandou um general ir até o rei dos Hunos, que era o Átila, para saber quem era esse jovem de simplesmente 32 anos de idade que estava fazendo Roma ficar louca de medo. Ele era o rei dos Hunos. E o general, o emissário de Roma, foi com bandeira branca, lógico, estratégia, fez amizade, e quando o general voltou para falar para o imperador concernente o Átila, o rei dos Hunos, o imperador perguntou, e aí? Como é que é ele? A gente pode encarar ele? E o general de Roma disse que é um conselho, mexe com ele não. Mas como é ele? E o general definiu assim, se Roma tivesse mais 12 homens como Átila, o mundo inteiro seria nosso. Resumindo, se São Paulo tivesse, eu sei que há outros, tanto quanto o senhor, mas eu não acho 12 em São Paulo. Se São Paulo tivesse, pelo menos, mais 12 como o senhor, que sai do seu município para ir a outro município glorificar ao Senhor, São Paulo já teria se rendido a Jesus de Nazaré. Queridos, alguém daqui ouvia a voz do Senhor? Bispo Alexandre, meu sincero respeito, servo de Deus de um modo geral, pastor Falcão, enfim, servo do Senhor, meu sincero respeito. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías 42:3. 42:3 de Isaías diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. A cana trilhada não. Fraco, a cana trilhada não. Nem apagará o pavio que? Em verdade produzirá o juízo. Diga, ele será justo.
Ele vai fazer justiça. Ok. Toda atenção é pouca, senão você não vai entender nada. Eis aqui um pregador. Eis aqui um pregador que não admite que você engula sem antes mastigar. Eu gosto de pegar um texto, eu gosto de mastigar ele, eu quero saber quem escreveu, eu quero saber quem disse, quem não disse, por quê, para quem, se é uma linguagem alegórica, figurativa, se é uma metáfora. Quem me conhece sabe que eu sou assim, entendeu? Eu gosto de fogo, gosto, mas tem que ter lenha, porque senão, não está entendendo? Eu gosto de carregar lenha, rachar é cortar, tá? No machado. Rachar lenha e tal. Eu gosto. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer bem. Está entendendo? Então nós vamos mastigar. Entendeu? Então, olha esse texto aqui, por exemplo. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumar. Em verdade produzirá o juízo. A epígrafe, aquelas letras acima do capítulo 42, está escrito assim: o servo do Senhor. Isso é lá no Antigo Testamento, tá? Isaías está profetizando acerca do Messias. Isaías está profetizando acerca do Messias. Porque desde que ele mesmo profetizou, a virgem vai ficar grávida. A maioria das moças de Israel fizeram greve, não quero casamento não, achando que Jesus ia nascer dela. E algumas, na sua maioria, aliás todas, na época, perderam a bênção, como se diz na Bahia: nem tico e nem taco. Nem casou e nem o Messias nasceu, meu irmão. Então, a virgem vai ficar grávida, a virgem vai ficar grávida. Então, por que não casa comigo? Não, vai que sou eu, Eu quero casar com tu. Não, eu quero que o Messias venha nascer de mim. Perdeu a bênção, não casou, morreu para titia, morreu velho. Deixa Jesus falar, Deus de glória. Pois bem, aí é bom considerar que Isaías, era eu disse, único profeta que poderia bater no peito assim e dizer: eu tenho título de nobreza. Era o único. Sabemos que o substituto de Elias, não confunda Isaías com Elias, tá? Estamos falando de Isaías e não de Elias. E o substituto de Elias veio de Abel Meolá, era um vaqueiro. Ele sabia laçar o gado assim, Ele sabia arar a terra no arado, sabe arado? Ele sabia colocar o jugo no gado, jugo, por isso Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave. Jugo, aquilo, jugo. Na roça eu trabalhei muito com o jugo, e para puxar o arado era o jugo quem puxava. Uma peça de madeira aqui, e o jugo geralmente vai para um ou para dois animais. Então Jesus disse: o meu jugo, vem comigo aqui, no meu jugo. Enfim, então, queridos, ou ele como pastor, tangendo o gado. O jugo que ele colocaria era um jugo suave, fardo leve. Então escute bem isso. Mas Isaías não. Isaías não veio de Abel Meolá. Por exemplo, a Bíblia nos revela que Amós, era um plantador, um agricultor. A gente acha profetas oriundos de várias áreas das 12 tribos de Israel, mas o Isaías não. O Isaías, para quem não sabe, ele era neto do rei Joás. E não confunda neto do rei Joás com o profeta Joás. É outro. Esse aqui é o filho, tá? Esse aqui, Joás, é aquele, lembra de Atalha, uma bandida, uma ladronazinha que queria matar? Esse aqui é o neto de Atalha. Joás, neto de Atalha. E depois Joás cresceu, casou-se
e teve 2 filhos. Joás teve 2 filhos. E um deles era o pai de Isaías. E o outro, que era o mais velho, era o pai de Uzias. Por infelicidade, o pai de Isaías nasceu depois que o pai de Uzias. Porque senão, Uzias não seria rei. Quem seria rei seria Isaías, respeitando a lei monárquica. Isaías mesmo dissera: quando meu primo morreu, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. Então é bom considerar que esse profeta aqui é da casa real. Ele era príncipe. Ele vestia-se como príncipe. Nasceu no palácio. Ele era neto de sua majestade, o rei Joás. Ele era primo de sua majestade, o rei Uzias. Ele era alteza. Não era qualquer um. Ou seja, ele era do tronco de Davi. O Messias nasceu desta família que Isaías está profetizando concernente a um parente seu. O Messias veio dessa linhagem aqui. Talvez por isso Isaías profetizou tanto a respeito do Messias. E agora ele está falando, liberando uma palavra profética, dizendo: quando ele vier, não vai haver confusão. Porque mesmo assim, já tinha surgido muitos falsos messias. Muitos. Tanto é que, segundo o historiador, quando Jesus nasceu, já tinha surgido 2001 falsos messias. Como hoje, né? Ele disse que ia voltar, já veio um monte de gente na frente dizendo que é ele. Curitiba tem um doido. E por desacerto dele, eu fui pregar em Curitiba há uns 7, 8 anos atrás. Eu disse: me leve lá, irmão. Eu disse: não, pastor, não vai não. Eu digo: eu vou, eu quero ir lá, me leve lá. E nessa época, hoje eu sou mais ético assim. Antigamente não, antigamente eu era mais doido do que hoje. Aí o irmão disse: o senhor quer ir? Eu quero. Então ele leva, deixa eu embora. Cheguei lá, uma fila tremenda. Gozado que só. Aquele Messias é malandro. Não tem um varão com ele, só 2 cabas. 2 guarda-roupas assim, parecendo Abel. Que fica na porta, o resto é só mulher. O Messiasinho aí é ligeiro, hein? Se você não prestar atenção, você não vai entender. Fica aí, o negócio de queima ele aí, fica aí. Aí, por muito sacrifício, deixaram ele entrar. Eu disse: ele fala meio galego, você já viu? Aí eu queria ver a coroa. A coroa daquele miserável é de isopor. Eu disse: você é o Messias? Ele: eu sou o Messias. Eu na cabeça você dizia: desgraçado. Não falei nada, por causa de segurança, né? Eu disse: tu é o Messias. Eu nunca vou esquecer disso. Tu é o Messias. Eu sou o Messias. Eu disse: já que tu é o Messias, então foi tu que o cão tentou lá no Monte da Tentação lá? Eu falei: sim. Eu digo: então você fala hebraico. Porque a linguagem nativa do Messias é hebraico. E o cão lá naquela época ela foi hebraico. Tu fala hebraico? Hebraico. Eu disse: então nós vamos conversar em hebraico. Bem verdade que de hebraico mesmo eu não sei falar nada. Mas eu joguei uma, né? Eu disse: joguei uma na Bahia, quer dizer assim, eu tentei pegar ele.
Eu disse, vamos falar em hebraico. Ele fez, hebraico? Eu disse, hebraico. Ele fez, o pai não permite que eu fale hebraico. Aquilo é um desgraçado, rapaz. Messias o quê, ladrão? Ok. Então, voltando ao texto. Então, nessa época aqui já tinha surgido muitos falsos messias. Como hoje, né? Muitos falsos messias. Isaías está deixando bem claro, gente, as características deles é simples. Quando o meu parente vier, porque Jesus veio da linhagem de Isaías. Isaías era da linhagem real. E Jesus veio da casa de Davi. Isaías é da casa de Davi. Ele disse, quando o meu parente vier, quando o Messias vier, ó gente, não vai ter confusão não. Quando o servo do Senhor chegar, quando o Messias estiver permeando esta terra, não vai ter confusão. Se ele encontrar uma cana trilhada, ele não vai quebrar, não vai esmagar, não vai demolir. E se ele encontrar um pavio fumegando, ele não vai apagar. Em verdade, ele vai fazer justiça. Ele vai produzir o juízo. Amados, esse texto é muito claro. Os senhores sabem que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Quantas linguagens? Se você, minha amada, se você, meu amado, não parar para pelo menos ter conhecimento das 3 linguagens que a Bíblia foi escrita, o meu amado nunca vai entender a Bíblia. A minha amada nunca vai entender a Bíblia. Você vai deparar-se com um texto que você vai dizer, meu Deus, o que é isso? E vai ver uma linguagem alegórica. Meu Deus, o que é isso? É uma linguagem figurativa. Meu Deus, o que é isso aqui? Ele está falando literalmente. Então, para entender a Bíblia, você tem que entender as 3 linguagens que a mesma foram escritas. Alegórica, figurativa e literária. Caso contrário, você vai deparar-se com o mundo do fanático. Tu vai arrumar tanto pecado que até tu vai ter dúvida se tu vai ou não para o céu. Está entendendo? E Jesus, ele foi muito claro. Ele sempre deixou bem claro que os seguidores dele têm que ter conhecimento e poder. Poder e conhecimento. Tinha hora que ele dizia, sente aí, e começava a ensinar. E tinha hora que ele dizia, não tem ensino não, agora é poder. Vai, traz os enfermos para cá que vocês vão ver o pau comendo a carne de noca aqui. E aí começava a orar, tá entendendo? E tinha hora que ele dizia, ó, não tem poder, não, você quer graça, quer unção, quer tomar. E os cabas, entendeu? Mas há tempo para todas as. Mas já tem crente que não. Ele só quer saber do poder. Poder com ele. Poder. Aqui, ó, poder. E quando você chama ele para comer, sabe o que é que ele grita? Chama ele, Jesus! Fala, Deus! Teu sangue tem poder, Jesus! E você querendo alimentar o miserável, querendo ajudar ele. E ele quero não. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu era pastor de uma cidade muito simples no interior do estado. Muito simples, muito simples. E quando eu cheguei lá, o negócio era só, como se diz aqui em São Paulo, reteté. Era só o reteté, né? Não, era só, e olha que eu sou pentecostal até o tutano. Eu sou. Não, eu sou pentecostal até o tutano, meu amigo. Até minha saliva é pentecostal. Tem hora que eu engulo ela. Eu não cuspo. Entendeu? Mas eu vou lhe ser sincero, não venha com esse negócio de fogo de palha de bananeira seca não, que não vou não, papai. Vou não. Não, vou não. E lá eu querendo levar o povo para a palavra, não queria. Aí com muito jeitinho, aí eu oficializei, terça-feira, vamos ensinar.
Sexta-feira. Aí o fogo pegou, meu irmão, culto de sexta, meu irmão. Oh, Jesus. E tinha umas irmãzinhas que tinham espírito de vassourinha, ó. O saia de... Tinha umas que era pintora de parede, saia, ó. Não, tinha um que ninguém segurava, não. O ninja pegava ele... O quê? Saia. Viu o aviãozinho? O quê? O aviãozinho sai derrubando tudo, ó. Não tinha mais para segurar, meu irmão. Mas eu deixava. Aí com muito jeitinho ficou o culto da sexta, culto da terça, aí foi enchendo, mas ficou um grupinho que não ia. Não ia nem com oração. Eu fui na casa dela, minha amada. Culto da terça-feira, não, a letra mata. O Espírito vivifica. Espírito vivifica. Aí com muito jeitinho, eu digo, oh, minha linda, vá pro culto da terça. E também vá pro... Não, culto é o de sexta. Culto é o de sexta. Entendeu? Já viu? E ela levava um pandeiro que Jesus disse, o quê? Pá! Pá! Até Satanás tinha medo daquele pandeiro, meu irmão. O quê? E eu ali com muito jeitinho. Eu digo, rapaz, 1 ano e ela não pisava. Não, tinha um grupinho com ela. Quer saber de uma? Não mexa não. Não mexe não, larga lá. Não, eu? Aonde? Até ladrão tem seguidor, imagine ela. Não, olha o mendigo. O mendigo arranja quem ande com ele. Tá viu? Eu digo, ó, sabe de uma, o que é que eu faço? Essa mulher não é ruim de Bíblia, ruim. Agora um só ela tinha. Expulsar demônio. Não, é sério? Expulsava demônio, orava. Quando eu dizia, vigília, filho. Aí sim. Ela era crente, abençoada, crente. Falava em vigília. Um dia nunca vou esquecer. Eu digo, amados, eu senti de Deus da gente fazer 24 horas de jejum. Ela fez, pastor, posso falar de... Fale, minha amada. Por que não faz 15? Você está entendendo? Falava para o lado de unção, poder. Aí era com ela, agora conhecimento, irmão. Aí eu me invoquei, eu fui na casa do ancião das Testemunhas de Jeová. Eu digo, olha, ele me conhecia, porque é cidade pequena, né? Eu disse, você conhece a irmã Jardilina? Conheço. Ela está doidinha para ser Testemunha de Jeová, vai lá. E eu digo, ela quer ser Testemunha de Jeová. Eu fiquei de longe, ele pegou a bicicleta, foi igual um doido, passou na casa de outro, chamou o outro, lá vai 4 para casa de Jardilina, 4, o ancião, que é o cara, né? Aí eu dei meia hora, fiquei de longe, ó. Aí quando deu meia hora, eu cheguei na janela de Jardilina. Fiquei na janela, interior, cidade pequena. Quando eu cheguei, ela não percebeu que o pastor Abílio tinha chegado. Aí ela ficou, o cara, me prove. Ela, eu não sei como provar, não. Ele disse, me prove. A senhora disse que pode doar sangue, eu estou lhe dizendo que não pode. Então me prove. Ela dizia, não sei onde está escrito, não, só sei que não pode. Não, então me prove aqui, me prove. Pode ou não pode? Pode sim, se Jesus deu sangue pela gente. Por que a gente não pode? Minha senhora, sua palavra não vale nada, eu quero que a senhora me prove. De repente ele saiu dali e entrou que só ia para o céu 144 mil. Ah, meu irmão, quando ele disse isso, ela olhou para ele e fez, você me vê. Cambada de filho do Satanás. Quer turbar minha fé, demônios? Ele pegaram a Bíblia e fez, então me prove, eu estou dizendo que só vai para o céu 144 mil. A senhora está dizendo que não? Pegue a Bíblia e me prove, eu quero que a senhora me prove que vai mais que 144. Ela tinha certeza que ela ia para o céu, só não sabia como provar. Aí de repente ela deu uma olhadinha assim e fez, Jesus, quando me olhou, viu na janela, fez, Ela começou a profetizar para ela, eu nunca vi um caso desse. Ela começou, chegou reforço, serva, não te falei, serva? Ela mesmo profetizando para ela. Eu nunca vi isso.
nunca vi isso na minha vida. Quando ela me viu, ela começou a profetizar para ela. Serva, eu não te falei que eu não te deixava sozinha? Eis que mandei reforço. Chegou, ó, meu servo. Ela parou de profetizar, bradou em língua. Não, fica aí, bradou em língua. Encarou o ancião e disse, agora você vai ver. Sabe quem é esse aí? Meu pastor. Faça as perguntas que você me fizeram agora, que eu quero ver. Mas não sabendo ela, que a batata dela estava assando. Eu olhei para ela aqui, ó. Viu, irmã? Ó. Eu digo, é o quê? Pastor. Esses cambadas de filho do Satanás, pastor. Demônio ruim. Dizendo que só vai para o céu 144 mil. Eu digo, ô Jardilina, por que tu não prova para ele, minha linda? Onde é que está escrito que vai mais que 144? Ela, eu digo, prove. Por final eu vou fazer umas visitinhas. Ela, pastor, eu digo, o reforço já foi, minha linda. Ela, pastor, eu digo, o quê? Fui. Poder, Jardilina, expulsa no poder. Poder, vence ele no poder. Expulsa, poder. Língua estranha, vai, vence na língua estranha. Larguei ela lá. Sabe que dia era esse? Terça-feira. Quando 10 de noite, que eu vou lá, bati a campainha, que é costume assembleano, bati a campainha, que eu levanto, queridos, começar o culto de doutrina, que eu olhei, ó Jardim, sentadinha com o batalhão dela, meu irmão. O batalhãozinho estava lá e eu olhei para ela e disse, meu irmão, temos uma visitante, Jardilina. Ela toda sem graça e de repente alguém começava a conversar, sabe o que ela fazia? Resumindo, ela aprendeu. E assim é a igreja do Senhor, poder e conhecimento. Conhecimento e poder. Se você está de acordo, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entendeu? E é baseado nisso que Isaías deixa bem claro. Tenham conhecimento do Messias, conheçam ele. Se ele encontrar uma cana trilhada, ele não vai quebrar, não vai esmagar, não vai arrancar. Se ele encontrar um pavio fumegando, ele não vai apagar. Eu vou te falar com conhecimento de causa. Ele não está referindo-se àquilo que a gente chama na Bahia de pau doce, que a gente chama de rolete. Rolete é depois de descascada, né? Depois de descascada, aí corta assim, ó. Aquelas toras, na Bahia chamada de rolete, cada um. Não um roletinho aí, não. Ele não está referindo-se ao pau doce, literalmente. Está referindo-se a pessoas e usando o pau doce para uma simulação. Eu desconheço um estado aqui no Brasil que ganhe para Pernambuco em plantação de cana. Desconheço. Produção principal até hoje é as chamadas usinas de açúcar. Quem vai descendo em Pernambuco fica encantado, é aquele mar de plantação, aquele canavial, aquela coisa linda. Mas linda. E eu fui pregar certa feita num local chamado Carpina.
O carro me pegou no aeroporto, foi me levando. E eu tive o privilégio de ficar hospedado numa casa no meio do canavial. Preste atenção para você entender isso. Amados, eu chorava e falava em línguas, principalmente à tardezinha, porque eu me lembrava desse texto e eu via, sabe aqueles pendões? A cana, ela levanta um pendão e vai alto. E a ventania, quando bate, é uma coisa linda, a dança das canas, é uma coisa linda. Vai. Mas é aquele mar, coisa linda, 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 linda. E conhecendo esse texto, eu ligava aquilo lá ao texto. E aí eu fui entender o que é uma cana trilhada. A palavra por si já deixa bem claro. Dentro da etimologia já está claro. Trilhou. Fez uma trilha. E alguns elementos distintos podem fazer uma cana trilhar. Alguém vir e deitou ela, e nenhum senhor de engenho, achando uma cana trilhada, deixa, ele corta, que ela impede o crescimento dos outros e pode também abrir uma brecha para alguém fazer dali caminho, estrada. Pois a Bíblia é muito clara. Se Jesus achar um elemento cana, trilhado, deitado, caído, ele não corta. Em verdade, ele vai fazer justiça, ou seja, ele vai buscar os antecedentes. Em outras palavras, ele não se esquece de nada que você fez. Geralmente nós julgamos alguém agora, pela queda, pela desgraça. Mas em verdade ele faz juízo. Ele faz justiça. Dê um toque no ombro de alguém, diga para ele, diga para ela, Deus não se esqueceu de nada do que você fez. Você está entendendo? Toda atenção agora é pouca. Sabe aquela ventania? Isso fala do vento do Espírito guiando. Sendo guiado, balançado pelo Espírito Santo. E não tem coisa mais linda do que você vir alguém que de fato é guiado pelo Espírito de Deus. Não tem. Guarda bem isso. Guarda bem isso, que eu já vou tomar o assento. E eu sei que há vasos que Deus quer usar ainda nesta madrugada. Mas antes que eu tome assento, eu quero que você preste bastante atenção. Não sei se você percebeu que eu estou fazendo de tudo para que você abra os ouvidos e os olhos. E que sua boca esteja fechada o máximo possível. Não sei se você percebeu. Eu não estou nem aí para o teu glória a Deus, para o teu aleluia, para as tuas palmas. Eu quero mais que você entenda, ou seja, mastigue. E depois... Então escuta bem isso. Eu imagino. Satanás. Ok. Pendão de fé alto, hein? Que pendão, hein? E o vento do Espírito. E agora, servo? Senhor, o Senhor que manda. Vamos, posso te levar? Senhor, eu sou guiado por ti. Satanás. Tá guiado pelo Espírito, né? Vamos trilhar essa cana. Quero ver a ventania vir por baixo. Não vem. Quero ver a cana trilhada, ela dançar, ser guiada pelo Espírito. Tá entendendo? Aí vem o diabo e
Trilhou. E deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. O diabo, ele é perito. O diabo, ele é perito. Perito em usar de falsidade ideológica. Nunca se esqueça disso. Ele nunca diz, sou eu que estou fazendo isso. Eu vou usar o paletó. Obrigado, querido. Obrigado. Ele nunca diz, sou eu que estou fazendo isso. Nunca. Fui eu quem trilhei você. Nunca. Fui eu quem derribei você da chamada troceira, como a gente diz na Bahia, a troceira da cana, você entre outras. Estava entre elas, hoje estás por baixo delas. O diabo não quer que você descubra que foi ele. Por isso que ele sempre vem no lombo de um otário. Sempre vem no lombo de um abestalhado que deixa o diabo usá-lo para que possa trilhar as canas dos canaviais ou do canavial do Senhor. O diabo não vai querer que você descubra que foi ele que fez isso. Está falando, querido? Você está entendendo o mistério? O diabo é que vem e faz isso, ó. Ah, é? Ah, é? É? Guiada pelo Espírito, né? Tome. Trilhou, pronto. Deitou-se. Pronto, vá. O diabo foi quem fez isso, mas não vai querer que você descubra que foi ele. Ele sempre vai pôr a culpa em um abestalhado. Certo dia eu estou na Espanha. A gente vai voltar lá. Mês de março. Dia 15 de março. Já está fechadinho já. Estou lhe falando. É só eu e ele que sabemos por que eu estou dizendo isso. Porque estava tudo certinho para a gente viajar. Ele ligou para mim, eu já estava lá já. É 15 de março. E um dia eu estou na Espanha. Um dia de quarta-feira. Preguei segunda, preguei domingo, preguei segunda, preguei terça. Quarta-feira não tinha nada. Na realidade tinha. Mas não era eu orador, estava cansado. Os horários, então, enfim. Aí o irmão disse, pastor, o senhor não quer passear no shopping? Escuta essa. Não se esqueça. Eu parei aqui, ó. Parei aqui, ó. E ele não quer que você descubra que foi? Ele não quer que você descubra que foi? Aí um dia eu estou lá no hotel, o irmão disse, pastor, quer ir no shopping? Eu digo, bora. Fui pro shopping. Eu digo, oi, irmão. Oi. Leve pro hotel. Por quê? Não gostei do shopping. Mas maravilhoso. Que maravilhoso, rapaz. Essa galeria, irmão, vai enganar o cão. Ah, pastor, o senhor também é enjoado, o senhor mesmo não já sabe que eu sou, para que me trouxe para cá? Mas é que o pastor disse que eu estou à sua disposição, então me leva para me divertir, irmão, porque tu me traz para uma galeria, vem me dizer que isso é shopping. Olha, pastor, eu não sei, depende da sua cabeça, mas a tradição aqui é tourada. Tourada, assim, que o toureiro entra e tal. Digo, tourada? Lembrei da roça. Ele está aí, começou a falar a minha linguagem. Vamos, filho, o senhor vai? Digo, mas lógico. E o senhor tem coragem? Digo, menino, coragem e força, vamos. Botei um tênis, vesti uma calça jeans, botei uma camisa Papai Tô Forte, escrito brasileiro até a morte. Botei um gorro, um óculos escuro e fui. Aí entrei, ó. Tô lá, disse, pastor, você já viu? Eu disse, rapaz, eu lembro lá da roça, tal. Agora assim nunca vi, não. Ele pagou 50 euros para ele, mais 50 para mim. Aquilo doeu na alma. Eu digo, miserável, devia me dar de oferta. Como é que pode? 50 euros. A gente, quando tá lá fora, é um vontade de fazer conta, irmão. A gente vira matemática, faz uma conta dos 50 euros.
Aí o povo, um CD a gente já conta. Tá aí, é um tal de pergunta, quanto tá o câmbio, é? Eu digo, 50 euros com 50 mil, 100 euros, ô Jesus, cara, dá pra ver negócio de boi, eu vejo tanto boi na roça. Tá bom, vamos lá. Nunca vou esquecer disso, ó. Não se esqueça, eu disse que o diabo é quem faz isso. Mas vai fazer de tudo para você não descobrir que é. Aí, já vê, não só na roça. Ah, então o senhor segue o que a gente fazia aqui. O que nós fizermos, o senhor faz. Bom? Pelo menos a palavra olé, o senhor sabe, né? Eu não sei. Então, quando o povo gritar olé, você grita olé também. Diga, é o que olé? Não, só gritar. Aí entrou, não, um luxo, mas um luxo. Um luxo. Lá embaixo, entrou um cabra. Um nezinho aqui, barriga para dentro, peito para fora. Não, eu gostei da barriga. O abdômen daquele cabra. Parabéns. Ele entrou com a capa preta puxando assim no chão. E o povo, olé! Digo, isso aí é. Não, mas grito, que negócio de olé, rapaz, isso saia. Não vai, pastor, que não, meu irmão, grita olé. Digo, não vou gritar não, filho, sou abestalhado, fica aí, negócio de olé. E eu, meu irmão, ei, abriu uma portinha, reverendo bispo Paulo Moura, saiu um touro. Pense num touro. Não, troncudo, jeitoso. O chifre pontiagudo, parece que aquilo foi feito assim na lima. O touro vinha porque vinha. Oh, espia, assunte. Ele fez só isso, ó. Ele vai morrer, quer ver? Vai morrer essa praga, ó. Vai morrer, ó. Eu digo, ó, a pancada que ele vai tomar, ficar brincando com o touro, ó, vai morrer. Ele nem do lugar saiu. Quando o touro veio, que veio, ele fez isso. Aí o povo, lá, digo, o quê? Ele grita, pastor, eu digo, eu não sou abestalhado não, meu irmão. Sou crente. Não, pastor, mas esse é esporte, digo isso? Tu pagou 50 euros por isso? Na oferta ontem eu vi, tu botou 2 euros. E ele, pastor, o senhor é muito engraçado. Aqui, vamos embora. Que negócio de... Não, pastor, vamos só esperar. Depois desse entra outro. Aí ele... E o povo, olé! Eu já estava ficando irado. Não, eu não fiquei na carne, eu já estava ficando no osso. De raiva. Mas de repente veio uma mensagem da parte de Deus, se você quiser crer. Mas Deus falou na arena, lógico, ele fala onde ele quiser, ele é Deus, fica aí. Eu estou lá na arena e veio uma palavra da parte de Deus, pastor Fabiano Barcelos. Pastor, mas Deus falou, não creio. Se você quiser crer, crê, não quiser, não crê. Ele falou, foi comigo, não foi com você. Se saia. Aí quando eu vi o touro ali parado e o caba aqui, digo, o quê? Eu falei, touro, larga de ser abestalhado. Touro, você está indo no inimigo errado. O teu inimigo não é o pano, é o toureiro. E ele estava indo no inimigo errado. O inimigo dele não era o pano. Ele estava indo no pano. Mas quem era o inimigo dele? Era quem estava manuseando o... E ele estava indo, em vez de ir no inimigo certo, estava indo no inimigo errado. E aí Deus falou comigo, é assim. É assim que acontece com o meu povo. É o diabo quem faz. É o diabo quem bagunça. Mas a gente está ferindo os
panos. É o diabo quem derriba. É o diabo quem derruba. Mas a gente vai ferir um pobre pano que foi usado pelo diabo. Não entendi, vou falar mais claro. Teu marido é até gente boa, quem não presta é o cão que usa aquela praga. Teu patrão é gente boa, quem não presta é o capeta que usa ele. O irmão fulano é até gente boa, quem não presta é o diabo que usa ele. Você está entendendo? Pastor fulano é até gente boa, quem não presta é os demônios que usam ele. Não entendi, pastor. Hoje nós vamos parar de atingir o irmão fulano, patrão fulano, dona fulana, vizinha ciclana e vamos arrebentar com o toureiro em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Oi, ó. Se você quiser, aconteceu. Se tu não quiser, aconteceu do mesmo jeito. O que, pastor? Irmão, parece que o touro me ouviu. Sério? Sério. O toureiro fez isso. E de cá eu dizia, touro, faz que vai, mas não vai. Gente! E o toureiro? Parecia que estava endemoniado, miserável. E o touro ficou quietinho, quietinho. Ele achou que era o bambambam, ele foi para pertinho do touro, ó. Ouça. Mão do céu. O touro deu uma pancada. Foi bater, todo mundo. Oh. Mas eu estava tão ligado no negócio que eu dei um grito, eu sozinho. Olha! Aí o irmão olhou para mim e disse, pastor, apelido, não se meta não, eu torço para que eu quero. Entendeu? Está entendendo? Está entendendo o mistério? Se não fosse o irmão fulano que levantou-se contra mim, a minha vida seria outra. Se não fosse fulana de tal que naquele dia pisou-me, trilhou-me, o meu ministério seria outro. Se não fosse fulano de tal, quem seria eu? Nada. Se não fosse o capeta, se não fosse os demônios do inferno. Eu tenho notícia maravilhosa para te dar. Tem queda de toureiro aqui hoje, em nome de Jesus. Está entendendo? A cana trilhada não quebrará. Sabe o que é que ele está falando comigo e contigo aqui hoje? Você que já foi pretérito, você que já foi passado. Dá um toque no ombro de alguém aí e diz para ele, a tua história não vai terminar assim. Aleluia! Hoje é assim. Hoje é assim. Hoje é assim. Hoje é assim. Rapaz, vem cá. Oi, vem cá. Cadê aquela cana? Que cana? Fulano de tal. Ele não era pastor daquela igreja lá? Aquela igrejona lá? Era. Disseste isso bem. Era.
Cadê? Sabe Deus. Dissestes bem de novo. Deus sabe onde ele está. Deus sabe onde ele está. Cadê aquele poderoso? Cadê aquele poderoso? Cadê aquela poderosa? Cadê aquela poderosa? Cadê aquela narizinho? Sim, lógico, como não ser narizinho? Como não ser? Pendão alto. Ventania do Espírito para lá e para cá. Aí de repente veio Satanás. Ah, é? Ah, é? Pendão alto. Ah, é? Aquele que é bailado pela ventania do Espírito. Ah, é? Cana dançante. Tome. Todo senhor de engenho, se vir uma cana trilhada, ele corta. É melhor para ele. Só que Jesus Cristo, não. O Senhor do engenho passa pelo canavial nesta noite. O Senhor do engenho passa pelo canavial nesta noite. Procurando você, pendão alto. Procurando você, pendão alto. Não és mais visto profetizando, não és mais vistas a profetizar, não és mais visto pregando na graça, não és mais visto pregando na unção. O vento do Espírito não mais te vê, não mais te pega, não mais te usa, porque Satanás te trilhou. Pois segura essa, Satanás. O Senhor do engenho vai levantar a cana trilhada aqui hoje. Quem acredita nisso, aplauda a Jesus Cristo. Cadê ele? Cadê ela? Como se diz? Cadê a metidinha? Já era. Como se diz na Bahia? Escafedeu-se. Lembra de fulano? Lembro. Logo eu estava vendo que aquilo não era para sempre. Agora deixa eu te dar uma mensagem da parte de Deus. Porque não estão te vendo, não quer dizer que você não mais existe. Vou tomar o assento agora para não ser enfadonho. Mas em nome de Jesus. E olhe que nome eu usei. Em nome de Jesus. Oi. Guarda essa palavra. Qual, pastor? Que o senhor pregou? Não. Essa que eu vou te dizer agora. Porque a outra já está guardada, eu tenho certeza. Em nome de Jesus, guarda essa palavra. Qual palavra? Essa que eu vou te dizer agora. E antes que eu te diga, eu queria que você entendesse uma coisa. Eu tenho muito medo de profetizar. Eu tenho muito medo de profetizar. Porque eu posso
está botando meu pescoço na forca. Porque a Bíblia diz, ai do profeta, que diz, Deus mandou eu dizer, sem que o Senhor não tenha mandado nada. Eu tenho muito medo de profetizar. Eu posso ganhar média com você e perder lá em cima. Os que me ouvem pregar quase não me ouvem profetizar. Eu tenho muito medo. E algumas vezes eu sei que é Deus, outras vezes eu tenho dúvida e eu não entrego. E aí, Deus não vai te punir? Não, Senhor, meu livre-arbítrio fica onde? Ele use outro. Não, se você não entregar, Deus mata. Esse não é o meu Deus, o meu livre-arbítrio fica onde? Eu só perdi o privilégio de ser usado por Ele, só isso. Pois que caia sobre mim o ai de Deus, se o Senhor não me disse o que eu vou te dizer agora. Prepare os seus ombros direito e esquerdo, porque em breve, muito breve, os que acham que tu estás vivendo o ponto final da tua história, os que acham que jamais esta cana vai voltar a trucida, o que acham que esta cana jamais vai voltar a ser vista, o seu pendão alto e sacudido pelo vento do Espírito, pois assim diz o Senhor Deus de Abraão, prepare os seus ombros esquerdos e direito, porque em breve, muito breve, hão de bater nos teus ombros e hão de te dizer, quem te viu, quem te vê? Alguém aqui acredita em milagre? Diga amém. Você já viu uma cana trilhada? Vira ela para um lado, ela vai. Vira para o outro, ela vai. Como se diz na Bahia, vira tipo Maria Mole. Vai, vai. Não tem jeito mais. Como? Já viu uma cana trilhada? Ou seja, alguém olhando vai dizer, acabou, não tem mais jeito, esse aí já era, acabou, acabou nada, está escrito aqui, ele não vai quebrar a cana trilhada, ou seja, e aí vai fazer o quê? Milagre, e só ele sabe fazer milagre, só ele sabe fazer milagre, só. O que eu vou lhe dizer é muito sério, e aí eu tomo um assento, porque eu estou doidinho para ouvir outros vasos. E eu acho lindo as pessoas que é usado aqui e depois pica a mula. Não, ele não veio para cultuar, veio só para... É estrela, tá entendendo? Pois você pode me procurar, que eu devo ser o último a sair daqui. Porque eu não vim só trazer, eu também vim para levar em nome de Jesus. Eu acho lindo. Poxa, é agora que eu prego até amanhã mesmo, meu irmão. Obrigado, amado, obrigado. Pastor Abílio, por favor, não pare, vá um pouquinho mais, glória a Jesus. Hoje, deixa comigo. Eu, águia. Deixa comigo. É com nós mesmo. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Alguém aqui está entendendo o que Deus está falando com você? Como é teu nome, meu amado? Leandro. Está entendendo, Leandro? Como é teu nome, querido? Davi. Tu está entendendo, Davi? Meu querido, como é o nome do senhor? Márcio. Está entendendo o mistério, Márcio? Querida, tudo de saia vermelha. Como é teu nome, amada? Perdão. Dame-se. Ana Lúcia, é que eu estou meio doente esses tempos.
Olha, Ana Lúcia para Dames-se. Onde é que eu achei esse Dames? Depois das 2 da manhã, meu irmão. Qualquer nome é nome. Você atrapalhou meu negócio. Você deu um toque nela. Você deu um toque. Ela estava dormindo. Eu me lembrei agora, sabe de quê? Ninguém sabe. Só eu, a senhora sabe, e ele que deu um toque aí, que sabe quem é, mas ninguém. Eu tinha uma crente nessa mesma igreja. O nome dela era Genária. Olha o nome. Jardilina era problemática. E Genária. Tinha uma chamada Cândida também. Candinha. E Genária, para quem não sabe, olha para mim aqui. Genária, gente. Genária. Ô, Genária. Ô, irmão, peraí que eu volto já já. Para o ponto ali, que eu parei ali da cana, e eu já volto só por causa da irmã que estava. Genária era uma crente que eu tinha na igreja. Oh Deus, oh Jesus. Genária era ruim, era ruim, era ruim, era ruim, era ruim. Pense numa crente ruim, multiplique pelo número infinito. Ela era ruim. Ela, não porque, ela era assim, sabe? Vou te dar um exemplo aqui. Não, era 5 minutos. Sentou aqui, ó. Ela tinha uma tática de sentar. Se eu aprendesse aquilo, ó. Ela sentava aqui, ó, aqui, ó. Sentou aqui, ó. Não, dormia. Dormia mesmo. Ela sentava aqui, ó. E ela tinha uma tática que os bancos, a igreja era pobre, não tinha recurso. Então ela não ia nem para trás, nem para frente, nem para lá, era aqui, ó. E nem nada, nem não é negócio de... Não, aqui, ó. Quieta, parada, estátua. Esse negócio de estátua, foi ela que inventou, foi ela. Aqui, ó. Não serve, Genárias. Ó, Genária, ó. Já, ó. Você estava aqui assim, ó. Um belo dia, nunca vou esquecer. Nunca. Escola dominical, quase 11 horas. O dirigente da classe de Genária fez assim. E é de mim. Pastor Fabiano já esteve lá na nossa igreja. Pastor Abel sabe que eu com o meu povo a gente cultua com muita liberdade, né? Tem aquele carrancismo, não. Eu desci do púlpito, mandei todo mundo, isso que eu fiz aí, que o outro, deve ser a mãe dele, deve ser a mãe. Cheguei aqui, Genária aqui, ó, nunca vou esquecer, ó. Eu cheguei aqui, ó, cara com cara. Aqui, ó, parei aqui. Quase nariz com nariz, quase. Genária tinha lá seus 49, 50 anos. Eu parei aqui, ó. E fiz isso, ó. Assoprei, mas assoprei mesmo. Não, se fosse eu tomava susto, ok? Pensa tua crente. Não, Genária era sombra, todo mundo via, mas ninguém pegava. Aqui, ó. Ela fez isso, ó. E ela me viu aqui, mas não me encarou, fez isso, ó. Quando ela viu que eu não ia sair, ela olhou nos meus olhos. Sabe o que ela disse? Sério? Tá pensando que eu estava dormindo? Eu estava orando em espírito. Prove que eu não estava. Só quer provar. Mas Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom.
Fiz uma vigília. Muniz Ferreira. Quem já foi em Muniz Ferreira sabe. É uma cidade. Fazendas do lado. Só fazendas. Uma lâmpadazinha lá. E eu fiz a vigília. Estou pregando na maior graça. Eu olho assim, ela lá, ó. Eu não sei vocês aqui, mas pelo menos na Bahia é assim. O culto pode estar frio como tiver. À noite, faltou energia? Ô, meu irmão, cai fogo na hora. É um tal de glória, glória, sangue, sangue, Jesus tem misericórdia. Cai fogo na hora. E aí eu estou pregando, pá, faltou energia. Ô, meu irmão. E o povo, glória, glória. E lá quando faltava, faltava mesmo. Era um breu, uma escuridão. Aí o povo, glória, aleluia. Genaro abriu o olho, não viu nada. Começou a gritar, socorro pastor Abílio, eu tô cega, Jesus tem misericórdia, eu tô cega, teu sangue tem poder, eu tô cega, Jesus, eu tô cega, Jesus. Eu desci igual um maluco procurando Genária, eu achei ela, Genária, oh meu Deus, eu escuto sua voz, mas não lhe vejo, oh meu Deus. Escute, finalizando. Tomando assento agora. Eu estou a 2 minutos disso. Eu parei aqui, olhei para lá, voltei. Você acredita que Deus está falando com você nesta noite? Escute bem isso. Minha amada, tu aqui de jeans e mais moletom, na tua opinião, Deus está falando contigo nesta noite? Querida senhora do lado dela, está entendendo que Deus está falando contigo hoje? Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo para nós outros aqui nesta noite? Fiquem tranquilos. Você vai voltar a triunfar. E o que você vai dizer para seu irmão agora é muito sério. A não ser que você não acredita no teu triunfo. Mas se você acredita que a cana trilhada não será esmagada, não vai ser arrancada. Se você não acredita que é o ponto final da sua história, você vai dar um toque no ombro dele, no ombro dela, e vai dizer o seguinte, com toda autoridade, para quantas pessoas você puder. Vocês acolá, todos nós aqui, tribuna, todos nós, se você acredita que Deus está falando contigo, diz para ele, diz para ela assim, ó, cuida de mim que tu não sabe quem sou eu amanhã, hein? Toda atenção agora é pouca. Eu vou dizer assim, ó. Satanás, escuta essa aí. Na palavra aí tu manda. A cana voltou. Mas a cana voltou e voltou mesmo. Você está entendendo o mistério? Está entendendo? Na palavra aí. Ô cabeça rachada. Delinquente, bandido. Esmagador de cana. Escuta essa aí. Você não entendeu, com certeza. Você não entendeu, com certeza. Na palavra aí, não creio, pastor, não creio. Não, cana, não estou entendendo cana. Como é isso, pastor? Vou explicar. Você não está entendendo, né? Cana. Não estou indo. Crente ruim. Jesus. Não, você não entende também. A palavra Jesus você não entende. Eu vou descer o máximo possível para você entender. Ó. Tá entendendo? Não entendeu, não?
Entenda logo, em nome de... Eu vou descer aí, entenda logo. Está falando que essa vida miserável vai mudar hoje, em nome de Jesus. Entendeu agora? Na palavra aí, Satanás, escuta aí, na palavra aí tu manda, escuta a palavra aí é a senha, aí tu manda para ele ouvir, para ele escutar, achando que é ponto final da tua história, aí você vai fazer que ele escute, porque morto não fala. Se você falou, é porque está, mas você vai dar o aí é comigo, aí você manda, a cana voltou. Mas um voltou para tremer tudo. Ah, pastor, eu não creio no meu triunfo. Então, irmão, vai para Testemunho de Jeová, porque para tu não tem jeito mais não. Vai, em nome de Jesus. Vai em paz. O Satanás, bandido, ladrão, delinquente, pensou que jamais esta cana que tu pisaste voltaria a triunfar, não é? Satanás, escuta essa